Quer fugir de pensão e mãe solteira pegando seus bens? Então curta, comente e se inscreva. Agora! Quem comeu, comeu. Quem não comeu, não come mais. Essa foi a camiseta que uma noiva utilizou na sua despedida de solteira, com essa frase, assim, belíssima, que honra, né, o futuro marido dela. Gente, eu não consigo entender que mundo que a gente tá vivendo que vocês acham normal esse tipo de coisa. Na minha concepção, primeiro, não existe essa de despedida de solteira ou de solteiro, tá? Não sei que mundo que foi inventado isso daí, que tem que ter festa de mulher, que se reúne com as amigas solteiras, com um monte de cara sem camisa, ou ir pra balada, ou quaisquer coisa do tipo, e pro homem também, tá? Homem que acha normal ficar indo pra rolê com amigo, despedida de solteiro, com um monte de mulheres, sei lá o que. Eu sei que mundo que a gente tá vivendo, já começa por aí. Segundo que, a mulher, além de fazer despedida de solteira, ela me bota uma camiseta dessa, tipo assim, ridicularizando o marido dela. Entende? Gente, qual que é o conceito disso? Faça-me o favor. Quem comeu, comeu, quem não comeu, não come mais. Tipo, gente, nossa senhora. Olha o linguajar, olha a postura. Gente, pelo amor de Deus. Olha, é cada coisa que eu vejo que eu não queria ver. Entendeu? Que eu queria desver. Minha concepção, né, quando você tá dentro de um relacionamento, você não quer ridicularizar a pessoa que tá do seu lado. Só que isso aqui ridiculariza total o seu companheiro. E o pior de tudo é que o cara não desistiu de casar com ela, tá? Ele vai casar e achou brincadeira. Mas enfim, né, gente? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários se vocês acham normal esse tipo de brincadeira ou se vocês também acham errado, assim como eu. Porque eu achei, assim, o cúmulo do ridículo. Aqui não... Eu fiz uma brincadeira com meu marido e isso está custando o meu casamento. Ai. Eu sou uma mulher de 28 anos e meu marido é um homem de 29 anos. Uma brincadeira que eu fiz está saindo do controle e estou perdendo o homem que eu realmente amo por causa disso. E agora eu preciso muito de ajuda para consertar as coisas. Meu marido e eu estamos casados há 4 anos. Eu realmente o amo com tudo que eu tenho. Eu não consigo imaginar uma vida sem ele. Eu segui um conselho idiota de algumas amigas sobre uma brincadeira que elas já tinham feito com seus maridos e namorados. A brincadeira basicamente consiste em dizer ao seu parceiro que você quer terminar ou que você quer o divórcio. Eu nunca quis fazer isso e sempre achei cruel, especialmente com alguém que você ama. Mas elas ficaram insistindo porque eu era a única entre nós 5 que ainda não tinha feito. Elas me convenceram dizendo como seus parceiros reagiram depois. Que ficaram mais carinhosos, mais atenciosos e etc. Por idiotice, eu fiz isso na semana passada. E a reação do meu marido não foi nada como eu esperava. Eu realmente achei que ele ia querer conversar, que ele ia tentar me convencer, implorar, sugerir soluções, como aconteceu com os parceiros das minhas amigas. Mas ele não fez nada disso. Nós estávamos jantando e assistindo a um filme e eu disse que não estava mais feliz e achava melhor nos divorciarmos. Ele olhou para mim por alguns segundos e eu juro que parece que algo se quebrou dentro dos olhos dele. Ele se levantou, foi para o nosso quarto e em cerca de 10 minutos saiu com uma mala e foi embora de casa sem dizer uma palavra. Porra, burra pra caralho. Eu tentei impedir, especialmente quando eu vi com a mala. Disse que era só uma brincadeira, que eu não tava falando sério. E ele simplesmente me ignorou e saiu. Eu tentei entrar em contato, mensagens, ligações, e-mails e chamadas, nada. Falei com os amigos dele e nenhum deles quis me dizer onde ele está. Quando algum respondia, era só pra dizer que eles não iriam se envolver. Óbvio. Fui ao trabalho dele, mas não me deixaram entrar. Tentei falar com os pais dele, mas que também não quiseram se envolver, assim como os irmãos. A única mensagem que recebi foi da irmã dele dizendo: brincadeira ou não, você fodeu tudo. Óbvio. Eu mandei milhares de mensagens dizendo que era brincadeira. Até enviei prints das conversas com as minhas amigas, provando que realmente era brincadeira e que eu não tava inventando isso agora. Mas nada. Minhas amigas não tiveram nenhum conselho útil e só disseram pra eu dar um tempo, que ele ia superar. Tudo desabou ontem quando eu fui oficialmente citada com os papéis do divórcio. Foi como se alguém tivesse me dado um tapa no rosto e continuasse batendo. Eu estava e ainda estou em tanta dor. Tentei desesperadamente contatá-lo, mas a única coisa que recebi foi: ele não tem nada a dizer e que eu devo falar com o advogado dele. Como eu faço pra ter o homem que eu amo de volta? Eu não quero perdê-lo. Eu fiz uma brincadeira estúpida, eu sei disso, mas agora está destruindo meu mundo. E pra quem perguntou, não, nós não estávamos com nenhum problema que eu saiba. Nós estávamos saindo durante o dia inteiro, nos divertindo e tudo mais. Não houve brigas, não houve distanciamento, nada disso. Estava tudo basicamente perfeito.
perdi o cara que eu mais gostei na vida por causa de uma amizade. Eu vou contar essa história pra vocês. Eu não sei se vocês já sentiram isso, mas desde a primeira vez que eu vi ele, eu pensei, meu Deus, eu quero esse homem pra mim. E não foi por beleza, não. Foi uma atração, assim, surreal. Porque ele não é bonito, mas ele é charmoso. E desde que eu vi, eu fiquei enlouquecida. E aí ela comentou assim, eu até já sonhei com ele, mas nem posso, né, amiga? Porque eu sou casada. Eu, ai, meu Deus, mas eu não sou. Só que não posso porque a gente trabalha tudo junto. E aí, quando foi janeiro do ano passado, a gente saiu pra tomar um chopp num barzinho que se chama Bierdok, lá em Recife. E acabou que a gente ficou. Gente, vocês não têm ideia. Eu acho que foi a melhor noite, assim, da minha vida. E aí, a gente já se conectou dali. Ele ainda ia passar uns dias em Recife. A gente passou todos esses outros dias juntos. Tipo assim, foi uma coisa muito louca. Muito louca, muito louca, muito louca. Ai, meu Deus do céu. E tudo que acontecia, eu mandava mensagem pra ela. Menina, tô apaixonada. A gente ficou, a gente vai pra praia, a gente vai sair, a gente isso, a gente aquilo. E ela me chamando de doida, que isso não ia dar certo. Que era pra botar um fim nisso, porque isso ia dar muito errado. E ela, como sempre, reclamando muito sobre o casamento dela, né? E eu, vivendo as 1001 maravilhas da minha vida, foi isso. E eu tinha terminado o relacionamento com um crente, né? Que eu já comentei aqui com vocês. Tinha acabado de terminar o relacionamento com um crente. Ele ainda me mandava mensagens. Só que esse boy sabia, e tinha contado a ele que tinha terminado um namoro recente. Sim. Eu sei que ele foi embora da cidade e a gente continuou se falando muito. A despedida, gente, foi a coisa assim mais linda do mundo. Parecia que eu tava... Meus olhos ainda brilham por aquele homem, meu Deus do céu. Eu sei que ele foi embora. A gente ficou aí 3 meses só conversando. Ele voltou pra cidade dele, fazendo a rota dele, ele trabalhava viajando e a gente só conversando e esperando o dia que ia dar certo da gente se encontrar de novo. E a gente se falava toda hora, todos os dias, todos os momentos, tudo sobre a vida. Era uma coisa, tipo, ele me incentivava muito, muito, muito em tudo, em partes de estudo, de trabalho, como pessoa. E ela sempre vinha com alguma coisa negativa, tipo, não vai sair disso. Porque ele tá muito tempo solteiro. Ele não quer ninguém. Mas será que vai dar certo? Aí ela vinha com um positivo e 2 negativos. E, gente, eu falava tudo a ela, tudo. E por a gente trabalhar na mesma empresa, ela sempre falava assim, ele falou de mim, fala coisas boas de mim, fala sempre coisas boas de mim. Por quê? Porque ela queria crescer mais na empresa. E ela estava me usando para isso. Depois de 3 meses, eu decidi que eu ia ver ele em São Paulo. E ele ficou super feliz por isso, né? E aí comprei passagem, preparei tudo e fui embora ver ele em São Paulo. E eu passei 4 dias em São Paulo com ele. E continuou sendo muito... Mas teve um dia desses 4 dias que a gente se desentendeu. E aí eu liguei pra ela pra contar que a gente tinha se desentendido. Só que depois a gente fez as pazes e eu deixei o celular de lado. E ela começou a ficar feito louca, ligando pra uma outra amiga minha, que é minha melhor amiga, dizendo que eu era uma doida, que se eu perdesse um cara como esse, por conta de besteira. Sendo que quem começou a briga foi ele, no dia, né? E ela ligou pra minha melhor amiga pra dizer que eu estava fazendo besteira e que eu não podia perder um cara como esse. Sendo que esse cara que ela sempre dizia que não ia dar certo. E ela sempre batendo na tecla que eu tinha que falar bem dela, que eu tinha que falar dos trabalhos que ela fazia, que eu tinha que falar isso, que eu tinha que falar aquilo. Só que eu, como uma boa amiga que eu sou, sempre falava bem, sempre entrava na pauta. Só que ele não sabia que ela sabia da história da gente. E aí passou, eu voltei de São Paulo, a gente continuou com a mesma conexão, se falando sempre, sempre. E aí depois ele foi pra Recife novamente. E foi aí que começou as coisas a dar errado. Tem mulher brincando com divórcio como se fosse meme. Chama o marido de palhaço, debocha, ameaça terminar a cada discussão como se casamento fosse brincadeira de adolescente. E depois, quando o papel do divórcio chega de verdade, a máscara cai e o choro vem. E a famosa despedida de solteira? A mulher veste camiseta sexualizando a própria história, fazendo piada com o passado e ainda acha que isso é empoderamento. Não é. É vulgaridade disfarçada de liberdade. Um casamento que começa com esse tipo de desleixo moral já nasce com rachadura.
Ninguém constrói algo sólido onde não existe honra. E o homem que aceita isso, normaliza a própria desvalorização, porque ela já deixou claro o que pensa da relação. Entretenimento barato para arrancar risada de amiga insegura. E falando em amiga, quantos casamentos morrem por conselheiras fracassadas? Uma mulher que expõe cada detalhe da vida íntima para alguém frustrado está basicamente entregando a própria relação para ser sabotada. E depois chora dizendo que não sabe onde errou. Erraram quando escolheram validação externa em vez de cuidar do próprio lar. Relação se protege, não se expõe. Agora vamos ao ponto que mais dói nelas. Quando o marido se afasta, elas fingem surpresa. Mas veja o cenário. O homem trabalha, sustenta, se dedica e volta para casa encontrando um ambiente de frieza, reclamação, abandono, bagunça e um celular mais amado que o próprio casamento. O que você acha que vai acontecer? Ele se distancia, naturalmente. É instinto, porque homens buscam paz, sempre. E se não encontram em casa, vão buscar em outro lugar. Nem que seja uma mesa de bar com dois amigos que pelo menos não gritam com ele. Isso não é machismo. É reciprocidade. A verdade é simples. Ela não perdeu o marido por destino. Ela perdeu porque não protegeu o que tinha. Perdeu porque tratou relação como acessório. Perdeu porque escolheu preguiça emocional, validação externa e imaturidade. Perdeu porque trocou parceria por ego. E perdeu porque nunca cortou pessoas que torciam contra ela. Agora o choro veio. O arrependimento bateu. E o homem? Esse já entendeu que paz pesa mais que qualquer aliança quebrada. Algumas perdas não são tragédia, são consequência. Se está sentindo que nosso canal e vídeo está abrindo seus olhos para a realidade, deixa o like, se inscreve e comenta para ajudar nosso canal. Porque aqui a gente não fala para agradar. Estamos aqui para alertar e acordar os senhores